Hoje eu vou ler na versão da linguagem de hoje, Salmo 133, União e Paz. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Hermon, do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e vida para sempre. Glória a Deus. Ontem nós falamos sobre cinco pessoas em união na Bíblia Sagrada. Abraão e Ló, Ruth e Noemi, Jonatas e Davi, Recabitas e a igreja primitiva, né? 5 exemplos de pessoas unidas. Hoje a gente vai falar 5 exemplos de desunião. Amém? Tem que falar da desunião também, né, irmãos? Por quê? Porque existe, né? Então, o primeiro exemplo de desunião, Gênesis 37. Quem é que é o primeiro exemplo de desunião aqui? O primeiro que a gente vai citar é o de José, mas antes já tinha Caim e Abel, Jacó e Esaú, né? Mas a gente vai falar aqui de José, tá? José e seus irmãos, Gênesis 37. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Amém? Desunião, né? Aqui a gente percebe que Jacó podia amar mais José, mas não poderia demonstrar isso. Porque gerou ciúmes, inveja nos demais. José era o mais novo, né? Sem experiência de vida e tudo mais. Ele dava com a língua nos dentes e falava tudo pro pai. E ele sempre contava de uma forma, ó, fizeram isso, fizeram aquilo. E gerava encrenca a ponto dos irmãos odiarem. Salmo 133 fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Tocar em ferida, como José fazia, é um sinal de que não vai ter bênção. Não vai ter bênção. Amém, irmãos? Então, pensem nesse primeiro exemplo. Segundo exemplo de desunião são os homens de Siquém, Juízes 9. Vamos ler aqui, porque esse aqui é um texto pouco lido nas igrejas, né? Mas vamos ler aqui, Juízes 9. Aleluia. Homens de Siquém. 9 do 1 ao 6. Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde vivia todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém, o que é que vocês preferem, ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém e eles resolveram seguir Abimeleque porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas de prata tirado do templo de Baal-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi para a casa do seu pai, em Ofra, e ali, em cima de uma só pedra, ele matou seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi assassinado. Olha aí, né? Então, desunião só traz o quê? Sofrimento, tristeza, morte, né? Nesse exemplo de Juízes 9, o filho mais velho foi honrado e não honrou
a honra que deram para ele. E foi lá e matou os seus 70 irmãos. Para quê? Né? Para ser único, para ser exclusivo, para ter o poder, para ter autoridade e ninguém ameaçar a autoridade dele. Isso não é de Deus e não tem a bênção de Deus e traz morte e condenação. A segunda, aqui apareceu, a terceira, quer dizer, né? Primeiro José e os irmãos, homens de Siquém, Esaú e Jacó, Gênesis 25. Né? Desunião, essa aqui é uma desunião famosa, né? Gênesis 25. Aqui, deixa eu ver aqui. 25, versículo 19. Esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmão de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessa? Então foi perguntar a Deus e o Senhor, ele respondeu: no seu ventre há duas nações, você dará à luz a dois povos inimigos, um será mais forte que o outro e o mais velho será dominado pelo moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele, por isso deram o nome dele de Esaú, que quer dizer vermelho. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Aqui é outro exemplo de desunião, né? Já no ventre da mãe, a briga acontecia. E depois continuou. Misericórdia! Não é de Deus. Aleluia! Outro exemplo, segundo Reis 9, Jeú e outros, segundo Reis 9. É o quarto exemplo, tá? Já estamos terminando. Segundo Reis 9, Jeú é ungido para rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se, vai até Ramote Gileade, leve este jarro de azeite, e quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nice, leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros, aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que está ungido para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Versículo 14. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote Gileade na batalha contra o rei Hazael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixe que ninguém saia escondido de Ramote Gileade, para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra, saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: veja alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da tua conta, respondeu Jeú e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre da vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta, e Jeú novamente respondeu: isso não é da tua conta, passe para trás de mim. Aleluia, glória a Deus. Vou pular um pouquinho aqui. Versículo 22. Você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigo quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, sua mãe, começou? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. Né? Então Jeú aqui é a prova também de desunião. Jeú estava do lado de Deus, cumprindo a palavra de Deus, e os demais reis na
feitiçaria e na idolatria. Então não davam para conviver junto, não dava para coabitar, porque eles estavam desautorizando a unção e a autoridade de Deus sobre a vida de Jeú. Amém? O último caso de desunião é a igreja de Coríntios. 1 Coríntios 6, versículo 1. 1 Coríntios 6, versículo 1. Vamos lá, e a gente encerra essa parte. Processos contra irmãos na fé. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar as coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, deveremos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessa, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgar esse caso? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que é que acontece? É que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra o irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça, roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolo, os adúlteros, homossexuais, o ladrão, avarento, bêbado, caluniador e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Lendo esse texto aqui, dá para entender melhor, né? Quando Deus fala assim que não se engane, né? Os adúlteros não terão parte no reino de Deus e tal, né? Não vão ter realmente parte no reino de Deus. Mas Jesus está falando aqui também para quê? Para não procurar essas pessoas, para não se aconselhar com essas pessoas, para não depender dessas pessoas. É um negócio mais profundo ainda, né? É mais profundo ainda. Você tem uma questão contra o seu irmão, aí você vai querer resolver o seu problema recorrendo a uma pessoa depravada. Uma pessoa sem temor a Deus e que, pelo contrário, zomba de quem teme a Deus. Aí você vai se consultar com ela, né? Então, é um problema, né? Existem pessoas que precisam fazer terapia, por exemplo. Precisam passar com um psicólogo. Não é errado, né? Porém, o psicólogo ele vai interferir na tua vida. Então, nada mais justo que você procure um psicólogo que tema a Deus. Entende? Porque uma orientação que ele vier a dar para você, ele vai dar com base na palavra de Deus, né? Se você procura um psicólogo que não teme a Deus, né? Dependendo da questão, ele vai te aconselhar a fazer o quê? Né? Entende? O aconselhamento dele vai ser com base na orientação da palavra? Não. Então, é isso. Amém. Glória.